Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo, que faz toda a diferença nas nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor conhece toda a realidade de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece, Pai, as nossas fraquezas, o Senhor conhece a nossa inutilidade, o Senhor conhece tudo. E nós estamos aqui, ó Pai, para submeter-nos diante da tua presença. Desde o louvor, desde a hora que estávamos juntos aqui, ó Pai, que nós estamos colocando diante do Senhor os nossos corações, as nossas vidas. Esse tempo de louvor, esse tempo de adoração, é exatamente para que os nossos corações possam se abrir diante da tua presença. E a nossa oração é para que, uma vez abertos esses corações, que o Senhor fale, que o Senhor ensine, que o Senhor traga mesmo, ó Pai, quebrantamento aos nossos corações, para que tenhamos noção da realidade do que somos, para que possamos viver a plenitude do que o Senhor tem para nós. Nos abençoe nessa noite, Pai. Nos conduza, continue operando e falando a cada um de nós. É o que nós te pedimos. No nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Que bom a gente poder estar juntos na comunhão dos santos, como a Bíblia fala. Quando a gente se ajunta, a gente canta, a gente adora. Obrigado, querido. A gente canta e pode olhar um para o outro e perceber o que Deus pode fazer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, e como nós podemos ser bênção na vida uns dos outros, na verdade? Porque nós somos um corpo, não é à toa. Nós somos um corpo porque cada parte do corpo cumpre o seu papel, cumpre a sua função, e o corpo como um todo é abençoado. Graças a Deus. Eu queria falar hoje, compartilhar hoje, algo daquilo que Deus continua falando no meu coração. Mas para a gente começar, eu queria destacar aqui alguns personagens bíblicos. Eu quero falar de alguns homens do Senhor, daquilo que eles fizeram, daquilo que eles foram, daquilo que a palavra de Deus nos fala a respeito deles, e de algumas de suas características. O primeiro deles que eu quero falar é a respeito de José. José foi um dos 12 filhos de Jacó, dos 12 filhos homens de Jacó. E a Bíblia nos fala, né, tem bons capítulos no livro de Gênesis que fala a respeito da vida de José. Era um menino filho da mulher que Jacó amava, da primeira mulher que ele queria ter, no entanto, toda uma história, todo um trabalho complicado na vida de Jacó. Mas José foi um dos filhos de Raquel, a sua esposa, né, a mulher da sua vida. E José, quando era pequeno, diante dos seus outros irmãos, José começou a ter alguns sonhos. E José contava os sonhos para os irmãos, mas todos os sonhos que José contava para os seus irmãos, ele contava todo alegre, como se, né, Deus me deu um sonho. Mas toda vez que ele contava um sonho, nos sonhos de José, todos os outros irmãos se curvavam diante dele. Não preciso nem falar o tanto que os irmãos ficaram irritados com isso. Porque eles ficavam pensando assim, quem que José pensa que é? Por que ele acha que ele é melhor que nós? Que todo sonho dele, nós os irmãos nos curvamos diante dele, como se ele fosse alguém muito melhor, muito maior do que cada um de nós. E essa irritação foi sendo, né, foi criando assim um nível tão crítico, que eles resolveram montar um complô para poder matar José. Os irmãos, então, entram num acordo para matarem José. Mas lá, pelas tantas, um deles, né, resolveu pensar melhor, falou assim, olha, em vez de vender, de matar, vamos vender para aquela caravana de vendedores que estão passando ali, eles devem ir para longe daqui, a gente chega para o nosso pai, fala que ele morreu, que uma fera do campo pegou ele, e montaram um plano para que pudesse justificar diante de Jacó a morte de José. Colocaram ele para frente, né, os vendedores lá, o pessoal da caravana levou José para o Egito, e José então fica longe e a família ali, os pais achando que ele tinha morrido. A Bíblia conta que quando José vai para o Egito, ele vai para uma família, a família do Potifar, e ele trabalha muito bem, e ele tem sucesso nessa família. Mas como ele era um jovem bonito, a esposa do Potifar começa a se interessar por José, e de alguma forma tenta fazer algo para poder ter José com ela. E José foge disso, e isso faz com que ela fique também irritada. Parecia que José tinha um dom de irritar as pessoas, né? E ela fica irritada e apronta e fala para o marido que José que tentou seduzi-la. Não deu outra, José vai para a prisão. Na prisão,
ele está lá há algum tempo, e de repente aparece lá um copeiro e um padeiro, que eram servos do faraó que foram presos. E ali na cadeia, os dois têm sonhos. E o sonho do copeiro, José interpreta, do padeiro também, mas do copeiro, estou eu aqui, coveiro. O do copeiro, José então declara que seria um tempo bom, que daqui 3 dias ele seria solto da prisão e restituído no seu trabalho junto ao faraó. E isso aconteceu. E quando ele estava para ser solto, José chega para ele e falou assim: olha, lembra de mim, fala lá para o faraó que foi eu que interpretei o seu sonho, para que eu saia da prisão. O copeiro, pode deixar, deixa comigo. E a Bíblia fala que passaram 2 anos e o copeiro nem lembrou mais de José. E lá, depois de 2 anos, o faraó tem sonho. E alguns sonhos, os sonhos do faraó, ninguém podia interpretar. O faraó mandou chamar tudo quanto era sábio, tudo quanto era pessoa que pudesse de alguma forma interpretar esses sonhos, e nenhum deles conseguiu interpretar. E aí o copeiro lembrou: opa, tem um cara na prisão, será que ele está lá ainda? Será que ele não morreu, né? E falou assim: olha, tem um cara na prisão que ele interpretou meu sonho. E foi exatamente o que ele falou que aconteceu. O faraó manda chamar José. José então vem, interpreta os sonhos do faraó. E a interpretação foi algo tão maravilhoso que salvou o mundo da época da fome. Porque aí os conselhos de José fizeram com que o faraó tomasse algumas decisões, né, em relação aos 7 anos de fartura, depois os 7 anos de fome. Os 7 anos de fartura, então, José trabalhou para que pudesse ser ajuntado todo o cereal possível, para que nos 7 anos de fome, que foram anos de muita fome, né, a terra não produziu nada, para que naqueles anos o que foi ajuntado pudesse ser usado. E tudo que José fez aconteceu, e o mundo não morreu de fome por causa da sabedoria que Deus deu para José. Então, essa é a história de um dos homens que eu quero falar aqui hoje. Então, ao interpretar os sonhos de José, José se tornou o homem mais importante do Egito depois do faraó. Ele era o braço direito e o braço esquerdo do faraó no Egito. Essa é a primeira história. Uma segunda história que eu quero falar para vocês, que é um outro homem. Esse homem chama Bezalel. Quem foi Bezalel? Bezalel foi um homem que, quando o povo foi tirado da terra do Egito e começaram a percorrer o deserto para chegar na terra prometida, Deus chegou para Moisés, naqueles 40 anos que eles ficaram na terra, Deus chegou para Moisés e falou assim: olha, Moisés, eu vou te dar um projeto detalhado do tabernáculo, que é um templo portátil que eu quero que vocês vão montar e vão desmontar. Então, a hora que eu mandar parar, vocês vão parar, vocês montam esse templo, e aí nesse templo eu vou falar para vocês vão me adorar. A hora que for para seguir marcha, vocês desmontam esse templo, tudo com os detalhes que eu vou passar para vocês, e aí vocês continuam a marcha. Só que era muito detalhe, porque não era uma coisa qualquer, tinha instrumentos que Deus mandou fazer, de ouro, de bronze, coisas de madeira, de tecidos. Então, eram muitos os detalhes. E aí Deus virou para Moisés e falou assim: olha, eu vou te dar um homem que tem habilidade para fazer isso, que tem destreza, que tem condições de poder trabalhar tudo aquilo que eu estou querendo. Porque eu quero que você faça um candelabro, eu quero que você faça uma mesa, eu quero que você faça uma arca, eu quero que você faça um altar de incenso, um altar de bronze, eu quero que você faça uma pia de purificação. Eram muitas coisas. Então, para que Moisés não ficasse ali doido, né, na cabeça de como fazer tudo aquilo lá, Deus falou assim: olha, eu vou te dar um homem que tem habilidade para fazer tudo isso. O nome dele é Bezalel. E Bezalel, então, com todas, né, as condições que Deus falou que ele tinha, trabalhou, e o tabernáculo foi feito, os instrumentos, toda a aparelhagem, todos os equipamentos do tabernáculo foram criados, e tudo foi feito exatamente como o projeto que Deus tinha dado para Moisés. Segundo homem. Vou te contar a história de um terceiro homem. O terceiro homem era Gideão. Gideão era um homem que viveu na época, está lá no livro de Juízes. Na época de Juízes, o que acontecia? O povo esquecia-se de Deus, e ao esquecer de Deus, um povo inimigo vinha e dominava sobre Israel. Aí eles ficavam debaixo daquele jugo, daquele peso, e ficava difícil, né? Que aí eles lembravam de Deus, começavam a clamar, e ao clamarem a Deus, Deus arrumava alguma pessoa que pudesse ser o instrumento do poder de Deus para libertar Israel. Gideão foi um deles. O livro de Juízes fala de vários. Gideão foi um deles. Era um homem que se sentia muito frágil, e quando Deus chega através do anjo do Senhor
e fala com o Gideão fala assim, não, Deus, eu sou de uma família pequena, eu sou o menor dos menores aqui, comigo não. Deus falou, não, é com você mesmo. E o trabalho que Deus faz com o Gideão é interessante, porque ele chama Gideão para combater o exército inimigo. E quando o Gideão é chamado para combater o exército inimigo, Gideão conseguiu juntar 32 mil soldados. Parece até um tanto bom. A Bíblia fala que o exército inimigo que ele ia lutar tinha 135 mil homens. 32 contra 135 já era um pouco injusto a briga. A guerra já não era lá tão fácil. Mas para piorar, Deus chega para Gideão e fala assim, ó Gideão, 32 mil são muitos. Eu não quero que você vá lutar com 32 mil não. Vou te dar alguns testes aqui para você fazer com esse pessoal, e à medida que você for fazendo esses testes aí, nós vamos peneirando esse pessoal. Para encurtar a conversa, a peneirada que Deus deu, diminuiu o exército de Israel de 32 mil homens para 300. 300 homens para lutarem contra 135 mil. Se alguém tiver uma maquininha, depois você divide aí, 135 mil por 300, você vai ver quanto cada um do exército de Deus tinha que lutar para ganhar, para poder prevalecer. E Gideão foi esse homem. Gideão ficava tão perturbado que falou assim, me dá uma prova disso. Aí Gideão falou assim, olha, eu vou colocar uma lãzinha aqui de carneiro, e amanhã cedinho, se tiver tudo seco em volta e molhado o algodão, eu sei que o senhor está falando comigo. Aí amanheceu desse jeitinho, tudo seco e o algodão molhado. Aí Deus, não fica bravo comigo, mas eu vou fazer o contrário agora. Eu vou pôr aqui, se tiver tudo molhado em volta e só o algodão estiver seco, eu tenho certeza que o senhor está falando comigo. Amanheceu do jeito que ele falou. A gente às vezes fica fazendo isso com Deus. Ó, Deus, se o senhor fizer isso, eu faço. Se o senhor não fizer, aí eu não faço. Aí Deus faz, a gente pensa assim, oh meu Deus do céu. É igual a história, a gente acha que Deus está brincando, né? Conhece a história do rapaz que falou assim, olha Deus, eu quero uma mulher muito bonita para casar. Eu vou fazer o seguinte, está vindo umas meninas ali, eu vou fechar o olho. A hora que eu abrir o olho, é que eu olhar é essa. Aí ele fechou o olho, esperou um pouquinho, aí que ele abriu, tinha uma menina muito feinha na frente dele. Ele falou assim, Deus, estou falando sério. Né? Então, assim, às vezes a gente acha que Deus está brincando, né? Então, queridos, a gente precisa compreender aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Mas Gideão acabou fazendo, e a palavra de Deus fala que ele foi com os 300 e prevaleceram contra os 135 mil. Eles derrotaram 135 mil inimigos com apenas 300 homens. Bom demais. Mas eu vou contar a história de um quarto homem. No mesmo livro de Juízes, a gente vê a história de Sansão. Sansão foi outro, a mesma história de Gideão, foi levantado por Deus, porque aí depois de Gideão, o que aconteceu? Bom demais, vencemos os inimigos, coisa boa, aí o povo vai se esquecendo de Deus, as coisas ficam boas, a gente esquece de Deus. E ao se esquecerem de Deus, os inimigos vieram e prevaleceram contra Israel de novo. No caso de Sansão, vieram então os filisteus e dominaram sobre Israel. A história de Sansão muitas pessoas conhecem. Sansão então foi levantado por Deus, ele era um nazireu. O nazireu era um homem que tinha algumas características, e uma delas era não cortar o cabelo. E Sansão então era um homem conhecido pela sua força, ele era muito forte e cabeludão, não podia cortar os cabelos. Quando ele cortou, ele ficou fraco. Mas a Bíblia fala que de várias situações onde Sansão usou a própria força do corpo para poder vencer os seus inimigos. E depois, no finalzinho, ele acaba, na sua morte, matando mais pessoas do que ele matou em vida daqueles inimigos. E Deus, então, permitiu que Israel ficasse livre do domínio dos filisteus. Então, é uma outra história, né? Sansão tem muitos detalhes, a vida de Sansão, mas eu não quero ficar aqui nos seus detalhes. Quero passar para a vida de um quinto homem de Deus. Falamos de José, falamos de Bezalel, falamos de Gideão, falamos de Sansão. E agora eu quero falar de Davi. Davi foi um homem que a Bíblia fala que é a única citação na Bíblia a respeito de um homem segundo o coração de Deus. Esse era Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O povo, de repente, começou a notar que todas as nações em volta deles tinham um rei. E eles falaram assim, olha, Samuel, que era o profeta, nós queremos um rei também. Samuel ficou triste, achou que lá muito fora de mão, porque Deus governava aquela nação.
Aí Deus estabeleceu Saul, o Marcos compartilhou aqui, né, uns tempo atrás aí, a respeito de Saul. E Saul então foi um homem que era o mais bonito, mais alto, destacava-se entre todos os outros, era o rei mais bonito daquelas regiões todas, mas era um homem que não era segundo o coração de Deus. E fez coisas contrárias àquilo que era a orientação do Senhor. E aí o que aconteceu? Samuel chegou para Saul e falou assim: olha, Deus tirou de você o seu reino, porque Deus tem outro para colocar no seu lugar. E esse outro era Davi. Um homem que era totalmente diferente de Saul. Se Saul era grande, alto e bonito, Davi era miudinho, franzininho, e não sei se ele era feinho, mas totalmente diferente de Saul. Mas Samuel vai lá, unge Davi, e Davi, a partir daí, começa a fazer coisas maravilhosas, coisas fantásticas no poder do nome do Senhor. Um homem que fez muita coisa errada. Davi pisou muito na bola. A Bíblia fala, né, dos pecados de Davi, a gente sabe, Davi adulterou, depois matou o marido da mulher que ele adulterou, fez coisas erradas, a casa de Davi sofreu muito, como tinha coisas erradas, como acontecia desgraças na casa de Davi, junto aos seus filhos, quanta coisa aconteceu. Mas Davi era um homem que tinha um coração sensível a Deus, e o seu pecado, ele chegou diante de Deus, o profeta Natan vem, conversa com Davi. Quando Davi percebe o pecado dele, ele se dobra os joelhos diante de Deus, ele chora o seu pecado, ele chora amargamente aquilo que ele fez, ele entende que aquilo que ele fez foi totalmente fora do que Deus gostava, se arrepende. Deus vem e fala assim: olha, agora diante disso, eu tenho um castigo para você, eu vou te dar 3 opções, você vai escolher qual desses 3 você quer como castigo sobre a sua vida pelo seu pecado. E vai por aí afora, está lá no livro de Samuel, a gente pode estudar a vida de Davi. E sexto e último, não vou contar mais história, o último, Miqueias, profeta de Deus. Normalmente a vida dos profetas era uma vida difícil, porque os profetas de Deus eram aqueles que chegavam diante do povo e confrontavam aquele povo em relação ao seu próprio pecado. A vida do profeta não era aquela vida de falar assim: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, você vai ser próspero, você vai ser rico, vai acontecer isso bom com você, olha, eu estou prevendo aqui para você. Não, o profeta não era um adivinhador. O profeta era um homem que era guiado por Deus para trazer uma palavra para o seu povo. E como normalmente o povo de Deus se esquecia de Deus, os profetas eram aqueles que vinham para trazer uma palavra de peso sobre o povo. O profeta era aquele que vinha para expor o pecado da nação. O profeta era aquele que trazia uma palavra que colocava de frente toda a vergonha daquele povo e do seu pecado. Então, o trabalho do profeta não era fácil. Imagina o profeta chegar para um rei e falar assim: olha, rei, eu vim aqui para falar porque Deus me mandou falar para você que você está em pecado, que você está errado, que tudo que você está fazendo não presta e você tem que se arrepender. Não era fácil fazer isso. Os profetas tinham que ter, de certa forma, assim, só em Deus para eles poderem ter a coragem, a condição de enfrentar os povos, os reis, os nobres e tantas outras pessoas para exporem, para falarem a respeito dos seus pecados. Então, Miqueias viveu na época de Isaías, era outro profeta, e a tarefa dele de apontar os pecados, os defeitos, os erros de toda a nação de Israel era um desafio, era um grande desafio. E que Miqueias fez isso de uma forma também brilhante. Mas o que tem a ver essas 6 pessoas que eu estou falando? O que elas trazem de comum, essas 6 pessoas? E para a gente entender o que a gente tira de comum entre esses homens que eu citei, a gente precisa ler alguns versículos. Eu quero ler um versículo para cada um desses homens, para que a gente possa entender. Eu vou pedir para vocês estar jogando aí para mim. Primeiro, Gênesis 41, 38. Gênesis 41, 38. Diz assim: por isso o faraó, achou? 41, 38. Vamos lá. Perguntou, pois, o faraó aos seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? De quem que esse faraó está falando? Ele está falando de José. Depois que José interpreta os sonhos, e aí José, só para a gente lembrar um pouquinho da história, José interpreta o sonho e fala para o faraó: então, faraó, eu queria sugerir que você pudesse arrumar uma pessoa muito em condições
que seja um bom gestor, que seja um bom administrador, que seja uma pessoa de visão, que possa te ajudar em como fazer para que nesses 7 anos de fartura nós tenhamos condições de preparar para vivermos os 7 anos de fome. Quando José falou assim, olha, eu te aconselho a arrumar alguém, o faraó na hora faz essa pergunta: a gente pode achar algum outro homem que não seja esse? Ou seja, o faraó viu tanta condição em José para ser esse homem, que ele nem quis saber de outro. Ele falou assim, não, você é esse homem, e eu quero que você fique no meu reino, que seja esse homem para administrar, para poder fazer a gestão necessária, para fazer o plano estratégico necessário para que a gente possa vencer os 7 anos de fome. Então veja, o faraó mesmo declara, a gente poderia achar um homem como esse, em que haja o Espírito de Deus? Vamos para o outro versículo, Êxodo 31, 2 e 3. Êxodo 31, nós estamos então aqui no texto que fala exatamente desse trabalho que Deus chamou Moisés a fazer do tabernáculo. E declara, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, algumas bíblias falam Bezaleel, outras Bezalel, filho de Iri, filho de Ur, da tribo de Judá. Terceiro, versículo 3. E o enchi do Espírito de Deus no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência e a todo ofício. Na versão NVI fala, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Outro versículo, Juízes 6, 34. Juízes 6, 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os asbiesritas para segui-lo. Outro versículo de Juízes, 14 e 19. Juízes 14, 19. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. Próximo versículo, 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. Samuel apoiou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Ungiu a Davi. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. E, finalmente, Miqueias 3:8. Miqueias 3:8. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio da força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então veja que nós pegamos 6 versículos falando a respeito dos 6 homens que nós compartilhamos aqui um pouquinho a respeito da sua história. O que é comum nesses 6 versículos que nós lemos a respeito desses 6 homens? O quê? Todos esses versículos que nós lemos falam que aqueles homens foram cheios do Espírito do Senhor. Amém? Todo mundo reparou isso? Então, José foi cheio do Espírito Santo do Senhor, e por causa disso o faraó falou assim, não, você que é o cara que vai ficar aqui, é você, quem que eu vou chamar? Se é você que tem o Espírito do Senhor. Bezalel, o próprio Deus fala assim, olha Moisés, não preocupa não, é muito detalhe esse projeto que eu estou te dando, mas além de eu estar te dando o projeto, eu estou te dando também um cara cheio do Espírito Santo, que vai ter toda a condição de fazer o que precisa ser feito. Quando vem Gideão e Sansão para vencer os seus inimigos, lá no livro de Juízes, ambos nós vemos aí que venceram os seus inimigos, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Imagina Gideão com 300 vencer 135 mil. Amados, e naquela época era briga corpo a corpo. Não tinha um botãozinho para você apertar e soltar uma bomba e um mata milhões. Era corpo a corpo, era briga onde realmente vocês tinham que ter contato físico. 450 para 1. Eu tinha feito essas contas porque eu tinha esquecido, sabe, Marcos? Então, cada um dos 300 teve que lutar contra 450. Fácil, né? Complicadíssimo. Mas qual que era a diferença? Gideão estava cheio do Espírito Santo. Então, tudo que ele fez, tudo que ele coordenou, tudo que ele comandou, foi debaixo dessa graça, debaixo dessa unção do Espírito Santo. Sansão, a mesma coisa. Sansão não estava forte, que não é porque eu sou forte e eu consigo fazer tudo no meu braço. Não, Sansão tinha consciência de que a força dele não era dele simplesmente porque ele era forte.
Tanto é verdade que ele sabia que se o cabelo desse fosse cortado, a sua força acabaria. Porque ele sabia que era o voto, né, que era a presença de Deus, que era o Espírito do Senhor nele, que lhe dava aquela condição de força. Então, enquanto o Espírito estava nele, ele era forte. Ele tinha essa consciência. Depois nós falamos de Davi. Davi, um homem que foi ungido, um homem que fez tantas coisas, né? Um homem que foi o melhor rei que Israel teve, um homem cheio de unção, cheio de graça, um homem que tinha um coração totalmente conectado com Deus, e toda vez que ele desconectava de Deus, ele fazia o que não precisava, mas se arrependia e voltava à presença de Deus. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo, e tudo aquilo que Deus o levou a fazer, ele cumpriu, porque era cheio da presença de Deus. E o profeta Miqueias, né? Porque ele tinha o Espírito do Senhor, ele podia declarar a Jacó a sua transgressão, e ele podia falar para Israel a respeito do seu pecado. Então, 6 homens que fizeram história, porque foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos eles eram cheios do Espírito do Senhor. E cada um deles foi capacitado por Deus para uma tarefa específica. Cada um deles teve um chamado de Deus, e Deus trouxe, através do ser cheio do Espírito, ele trouxe àqueles homens características que não eram deles, mas que vieram de Deus para eles. E por isso eles puderam e cumpriram as suas tarefas. Então, eles não é porque, Sansão é forte, então, Deus, deixa comigo que eu resolvo aqui no braço. Não é porque Davi, Deus, eu sou segundo o seu coração, deixa comigo aqui que eu resolvo tudo para o Senhor. Não eram homens com essa ideia de achar que eram bons ou melhores que os outros para poder fazer alguma coisa, mas eram homens que entenderam que ao serem cheios do Espírito, podiam e eram capacitados para fazer alguma coisa. Então, eles foram cheios do Espírito Santo, capacitados para alguma coisa, para fazer o que precisa fazer. Então veja, nós já falamos aqui várias vezes a respeito da nossa realidade. A gente, quando fala isso, tem gente que acha ruim. Quando eu chego aqui em cima e falo o seguinte: gente, nós não prestamos, tem gente que fica brava comigo, como se eu fosse culpado de não prestar. Todos nós sabemos da nossa condição, amados. Você sabe do seu coração, você sabe que o seu coração é capaz. Você sabe o que passa na sua cabeça. Você sabe quando você não está em Deus, do que você é capaz de fazer. Às vezes a gente tem muitas teorias, não, porque se acontecer isso, eu faço isso, acontecer isso. A gente não tem ideia do que nós somos capazes de fazer quando alguma coisa acontece e nos pega de surpresa. É ou não é? Nós não temos ideia de onde a gente pode chegar quando a gente é estimulado a alguma coisa. Porque o nosso coração é ruim, nosso coração é mau. Nós somos pessoas que só a graça de Deus para dar conta de nós. Nós somos pecadores, não prestamos, nosso coração é incapaz, nosso coração trabalha contra a gente, nós somos capazes das maiores atrocidades, nós somos capazes das piores coisas, nós somos capazes de sujeiras, de tragédias, porque o nosso coração é ruim, o nosso coração é enganoso. Então, a gente precisa ter essa realidade para a gente poder permitir, para a gente poder chegar diante de Deus e poder falar o seguinte: Deus, como eu não presto, por favor, tenha misericórdia de mim. Deus, porque eu sei da realidade do meu coração, eu sei de onde eu posso chegar, eu sei de onde o meu coração pode me levar. Deus, eu sei do que eu sou capaz de fazer se eu não tiver a sua unção, se eu não tiver a graça do Senhor sobre a minha vida. Então, por favor, tenha misericórdia de mim e me dá condições de ser guiado, conduzido pelo Senhor, porque senão eu não vou dar alguém que presta, eu não vou ser ninguém que presta na minha vida. Entende, querido? Então, se não é a graça de Deus, se não é o cuidado de Deus na minha vida, o nosso destino é cruel. Nós vamos chegar num lugar dramático, o fim da nossa vida vai ser complicado, porque no fundo a gente sabe que nós somos capazes. Amém, querido? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Amém? Essa é a natureza do coração pecaminoso como o nosso. A Bíblia fala que no pecado nós fomos concebidos pelas nossas mães. Pelo pecado, nós já, no ventre da nossa mãe, a nossa natureza já era ruim. Aquela criancinha bonitinha, gostosinha, mas ali o coraçãozinho dele já é um coração que se deixar só faz coisa que não presta. E por que eu estou dizendo isso?
Porque nós precisamos compreender que nós precisamos desesperadamente de Deus nas nossas vidas e da manifestação do seu Espírito em nós, para a gente dar conta das coisas, para a gente ser alguém, para a gente ter sucesso, para a gente ser pessoa, para que a gente seja pessoas que carreguem, que tragam o mover de Deus nas nossas vidas. Esses homens eram homens comuns como todos nós. Davi, Sansão, Gideão, José, eram homens sujeitos a tudo isso. Olha a história de José. Foi vendido pelos próprios irmãos. Olha que família mais ajustada, olha que linda essa família. Não é nem um pouquinho diferente da sua, meu querido. Começa a semear discórdia no meio dos seus irmãos, para ver se eles não vão desejar seu próprio mal. Começa a incomodar os que estão à sua volta. Você vê se eles não vão bolar algum plano para acabar com você. Essa é a realidade humana. Banco inconsequente. Banco inconsequente no seu trabalho. Sai falando tudo que você quer. Vai lá, cutuca todo mundo. Fala mal de todos. E percebe depois se você vai ser querido, aceito. Ou se eles vão bolar alguma forma para acabar com a sua vida. Quando eu falo para acabar com a sua vida, não é te matar não, porque alguns também pensam nisso. Mas é para, tipo assim, te tirar fora do esquema. Essa é a natureza humana. E esses homens não eram nem um pouquinho diferentes de nós. Esses homens só fizeram o que fizeram porque foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles fizeram o que fizeram porque receberam de Deus uma capacitação tal que o habilitaram para serem o que foram, para fazerem o que fizeram, para expressar o que a Bíblia quis que eles expressassem. Então, tudo isso, amados, é o mover de Deus. Se dependesse, se Deus chegasse lá para qualquer um desses homens e falasse, olha, José, você vai passar aí por umas situações meio difíceis, mas aguenta a mão aí, viu? E vai assim, vai na sua força. O que vier na sua cabeça você faz, e o que você pensar você fala, e vamos ver o que dá. Não ia dar em nada. José não ia chegar nunca a ser o homem mais poderoso na nação do Egito. Nunca. E nenhum desses homens. Mas porque foram cheios do Espírito Santo. Porque tiveram a sensibilidade de entender o que Deus queria. Porque tiveram, sim, sendo cheios do Espírito, eles têm a sensibilidade de saber o seguinte, agora, cheios do Espírito, é a única forma de eu saber o que Deus quer para mim e o que Deus tem para mim. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, Deus fala assim, para a esquerda não, meu querido, vai para a direita. Entende isso? Não vai lá agora não, que é fria, espera. Não fala, cala. Não cala, fala. Porque tem tempo para tudo. E só quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos a consciência de fazer as coisas adequadamente. Fora isso, nós só vamos entrar em fria, porque o nosso coração é enganoso. Então aqueles homens cheios do Espírito Santo fizeram coisas maravilhosas, porque o Espírito era por eles. Porque, sabe, de alguma forma, Deus estava ali para fazer o que tinha que ser feito. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, nós vamos ter essa sensibilidade de saber como que Deus vai nos ajudar. Como que Deus vai fazer as coisas. E quando a gente precisa de ajuda, e sempre nós precisamos de ajuda, porque sozinho nós somos incapazes. Quando Deus quer ajudar, Ele pode fazer de várias formas. E se eu estou cheio do Espírito e espero nele, Deus pode fazer de várias formas. Por exemplo, Deus pode fazer um milagre. Pode? Pode. Aí o milagre vem e resolve a minha questão. Ao invés do milagre, Deus pode trabalhar através de outras formas. Ele pode trabalhar na minha vida, através de pessoas que estão à minha volta. Deus pode falar o meu coração através da boca de um irmão. Sabia disso, querido? Deus pode trazer um entendimento ao meu coração através de uma outra pessoa. Então eu posso resolver isso através de um milagre, da ajuda um do outro, uma capacitação que Deus traz, de repente eu tenho a revelação do que precisa ser feito. Tudo isso é a forma que Deus vai operar na sua vida e na minha. Porque se a gente for ver, olha que interessante, esses homens que nós falamos, eles foram cheios do Espírito Santo, e a cada um deles Deus trouxe uma capacitação diferente. Para José, Deus o capacitou com inteligência. José foi destacado por Deus para ser o homem inteligente do Egito. Quantos aqui não queriam ser inteligentes? E às vezes a gente acha que a gente é inteligente porque a gente estuda muito.
Você pode ser até culto. Mas eu vou te falar uma coisa, querido. Inteligência para tratar as coisas, só na graça do Pai. Bezalel foi destacado com destreza e habilidade manual. Artista. Um artista. Pegava as coisas, fazia, dava o formato, ajeitava, melhorava as coisas, punha a coisa do jeito que tinha que ser. Artista. Ele foi capacitado para ser artista. Gideão foi destacado para ser líder. Ser um líder. Eu queria desafiar você na sua força, na sua conversa, no seu bom papo, no seu poder de argumentação. Arruma 300 pessoas e fala para eles assim, gente, agora que eu quero trazer aqui para vocês, vou fazer um curso de liderança com vocês, e nós vamos brigar com 135 mil. Os 300 vão virar as costas, você até é louco da vida. Eu quero ver quem que é o líder que dá conta de arrumar 300 para lutar com 135 mil. Gideão foi capacitado para isso, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então ele tinha um espírito de liderança. Que é um líder melhor do que esse? Conseguir convencer 300 pessoas de brigarem contra 135 mil. Sansão foi destacado pela sua força. No braço. O leão atacou as ovelhas do seu rebanho, foi lá e estraçalhou o leão. O pessoal veio brigar com ele, ele resolvia na força, na pancada, e saia matando um punhado. Mas era uma força capacitada por Deus. Porque toda vez que a gente vai resolver as coisas da nossa própria força, a coisa pega. Davi foi destacado pela sua unção, um homem ungido. Um homem que tudo que colocava a mão dava certo. Miqueias foi destacado por seu ânimo e por seu senso de juízo. Ele tinha que falar contra toda uma nação, e ao invés de pensar assim, Deus do céu, que tarefa difícil, ele fala assim, o Senhor me deu o ânimo para fazer isso. Porque o Espírito Santo de Deus era sobre ele. Então cada um deles teve uma habilidade. Cada um deles foi abençoado por Deus para fazer uma coisa específica. E na nossa concepção, muitas vezes, a gente pensa que essas características são suficientes para a gente vencer os nossos próprios desafios. Mas só que a gente esquece que são características que precisam da unção, do poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus para isso nos levar à vitória. Não tente, em nome de Jesus, querido, não tente fazer nada na sua própria capacidade. Não tente fazer nada, não tente ganhar alguma coisa, sabe assim, baseado só na sua experiência. Só naquilo que você acha que você conseguiu conquistar, juntar por conta própria. Por isso que nós precisamos estar constantemente buscando a Deus, para que, sendo cheios do seu Espírito Santo, a gente possa trabalhar, e aí Deus vai trazer uma unção. O que você está precisando? Você tem o seu problema? Você tem os seus desafios? O que você está precisando para vencê-los? O que você precisa para vencer o seu desafio? Eu tenho certeza absoluta que alguma dessas habilidades que esses 6 homens aqui receberam, resolve o seu problema. Porque para vencer o seu desafio, você vai precisar ou inteligência, ou habilidade, destreza, ou você vai precisar de liderança, ou você vai precisar de força, ou você vai precisar de ânimo, ou você vai precisar de unção. Com essas 6 capacitações aqui, eu tenho certeza que você, em Deus, tem condição de vencer quaisquer problemas que porventura você esteja vivendo. Qual deles você está precisando? Qual deles você está precisando, meu amado? Responde aí no seu coração. Deus, eu estou precisando de muita inteligência. Deus, eu estou precisando de força, eu estou precisando de unção, não sei. Mas uma dessas é suficiente para resolver o seu problema. Agora, o que talvez você não está caindo na ficha, é que para essa unção ser sua, você precisa do Espírito Santo do Senhor te enchendo, te capacitando, te habilitando para que uma dessas coisas possa ser colocada em prática no seu dia a dia. O que você precisa, meu amado? Qual que é a sua necessidade para vencer? Porque Deus está disposto a trazer isso para todos aqueles que precisam. Deus está disposto a nos encher da presença do seu Espírito Santo. Basta para isso nós nos colocarmos diante dele. Basta para isso nós nos quebrantarmos diante dele. Basta para isso você confessar para ele assim, Deus, eu não consigo
As minhas forças não são suficientes. A minha cabeça não alcança essa dimensão. Deus, eu não consigo com as minhas próprias forças, o meu próprio... Na verdade, eu estou desanimado. Pede para Deus te encher do Espírito Santo para que você tenha o ânimo necessário para a sua vitória. Deus, eu estou vivendo um momento tão difícil. Chega diante de Deus, fala, Deus, eu quero parar hoje com as minhas tentativas. E de agora para frente, eu quero fazer sendo cheio da presença do Teu Espírito Santo. Porque é isso que vai fazer a diferença da sua vida. Por pior que seja o seu problema, por pior que seja o seu desafio. É o Espírito Santo que vai nos dar essas habilidades. Sabe quando a palavra de Deus fala? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Exatamente isso. Agora a gente é tão tapado, a gente é tão bitolado, que a gente tenta, a hora que você chega à conclusão que você não consegue mais, você fala assim, Deus me ajuda. E Ele vem e fala assim, meu filho, busca primeiro as coisas do meu reino, e o restante eu acrescento. Por que a gente deixa por último? Por que a gente, sabe assim, tem todas as nossas energias sugadas na tentativa de resolver no nosso próprio braço, na nossa própria força, para depois a gente pensar assim, oh Deus, resolve para mim. A gente olha o livro de Juízes, não sei quantos aqui já leram o livro de Juízes, mas o livro de Juízes mostra perfeitamente essa condição na nossa própria vida. As coisas ficam boas, aí a gente relaxa, e quando a gente relaxa até de Deus. E aí a gente para de buscar Deus, a gente para de querer ser cheio do Espírito, porque de certa forma a nossa vida está mais tranquila, e aí a gente vai se descansando, vai se afastando, aí quando a gente vê, os inimigos estão tomando conta. Deus, me salva! Aí Deus vem, como em Juízes, levanta alguém para poder libertar o povo de Israel, aí a gente, Deus, me ajuda! Aí Deus vem e faz, você quer ajuda, meu filho? Então me deixa enchê-lo da presença do meu Espírito. Agora, vamos fazer isso ao contrário. Não vão ser dominados pelo inimigo para depois pedir ajuda. Vamos pedir ajuda porque a gente não é dominado pelo inimigo. Quem busca a Deus primeiro, não se torna servo das suas desgraças. Quem busca Deus primeiro, não fica amarrado, algemado com as suas próprias dificuldades. Então a gente precisa parar com essa palhaçada de a hora que a coisa pegar, ficar feia, a gente corre, grita por socorro. Não, vamos buscar Deus em primeiro lugar. Vamos buscar o reino do Senhor em primeiro lugar, porque as coisas vão ser acrescentadas. Aí Deus vai olhar para você e dizer, meu filho, você está me buscando? Eu vou te encher do Espírito Santo, e você está precisando ser inteligente nesse momento. Então, junto com o Espírito Santo de Deus, eu vou te trazer a unção de José. Você vai ser um cara que vai saber planejar, vai saber, assim, pensar para frente. É um cara que você vai ter noção seguinte, olha o planejamento de José. José fez um planejamento pensando em 14 anos para frente. Tem gente aqui que não consegue planejar nem o dia de amanhã. É ou não é? Tem gente que faz o seguinte, não, amanhã está longe demais, vamos resolver o que tem que resolver hoje. Pois é, se José fosse desse jeito, não tinha nem nós aqui hoje mais, porque tinha morrido todo mundo de fome. Então, queridos, pede o Espírito Santo, busca a Deus, pede o Espírito Santo, deixa Deus te encher com o Espírito Santo dele. Porque aí a inteligência que você está precisando, Deus vai te dar. Você vai virar um senhor planejador. Porque a inteligência do Espírito Santo vai ser uma característica sua. Você está desanimado? Deus, eu não estou conseguindo nem realizar as tarefas que eu preciso realizar, porque eu não estou tendo criatividade, minha cabeça está, sabe assim, eu estou desligado de tudo e de todos, eu não estou conseguindo concentrar. Não, então busca a Deus, pede para ser cheio do Espírito Santo, e Ele vai te dar a unção de ânimo de Miqueias, de enfrentar até os reis para falar que eles estavam errados. Então qual unção que você precisa, meu querido? É de Sansão? Miqueias? Gideão? Qualquer que seja, deixa o Espírito Santo encher o seu coração, porque é isso que nós precisamos. E eu quero terminar com um versículo, que está lá no livro de Zacarias, Zacarias 4:6. Por favor, Zacarias 4:6.
Essa é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Vamos fazer um exercício aqui? Esquece o Zorobabel. Tira Zorobabel ali. Coloca o seu nome. Aí você vai ler ali assim, ó. Essa é a palavra do Senhor para mim. Ou se você quiser abençoar alguém, para o fulano. Aí você vai declarar, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Está vendo como é que a vida daquele que conhece a Jesus Cristo é guiada pelo seu Espírito? Nós estamos passando por muitas dificuldades, a igreja tem passado por muitas dificuldades, porque a gente tem esquecido do papel do Espírito Santo de Deus, do Senhor, nas nossas próprias vidas. Então, eu não quero ir pela minha força, eu não quero ir pela violência, eu não quero ir pela minha capacidade, mas eu quero ir pelo Espírito do Senhor, porque essa é a única forma de garantir a minha vitória. Amém? Eu queria te desafiar, querido, em nome de Jesus, porque eu quero orar com você, para que a unção que você precisa possa ser sua. Mas para essa unção ser sua, você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque eu não tenho poder para fazer isso. Se todos os líderes aqui da igreja orassem por você, para que você pudesse receber alguma coisa, se você não receber o Espírito Santo de Deus, meu querido, isso não tem como. Porque não é nosso, não é o nosso poder. Não é o poder da minha oração, não é o poder da minha imposição de mãos, não é o poder da nossa vontade, do nosso desejo, não é o nosso pensamento positivo. Se a gente ficar todo mundo aqui assim, ó, ele vai vencer, ele vai vencer, ele vai vencer, você não vai vencer por isso. Não é um mantra que nós vamos ficar aqui repetindo para que haja alguma coisa boa acontecendo para você. O que você precisa de coisa boa é receber o Espírito Santo do Senhor. Porque você receber o Espírito Santo, aí essas unções, elas vêm como parte integrante do que você precisa. Se você precisa de inteligência, você vai ter unção de José. Se você precisa de força, vai ter unção de Sansão e por aí afora. Então eu quero te desafiar exatamente por isso. Porque você tem visto que o nosso coração, nesses últimos meses, tem sido para que você seja cheio do Espírito Santo. Você tem me ouvido falar isso aqui, você tem ouvido o pastor Marcos, você tem ouvido outros pastores, o Marcelo, o pastor Marquinhos, tantas pessoas aqui dizendo que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Então você vai fechar o seu olho aí no seu lugar, querido. Não tem segredo em fechar o olho, não, você sabe disso. É para você não distrair. É para você não ficar pensando no outro que está do seu lado. Você vai fechar o seu olho. E vai buscar em Deus o seguinte, qual que é a unção que eu estou precisando para vencer os meus desafios? Porque nós temos desafios. Ter desafio não tem nada de errado em ter desafio. Errado é a forma como nós estamos querendo lutar contra eles. Ter desafios não é fraqueza. Fraqueza é eu querer vencer esses desafios com a minha própria força. Então busca em você, querido, olha para dentro do seu coração. Dá uma repassada aí no que tem sido a sua vida. Dá uma analisada do que você tem vivido. Será que é isso mesmo que Deus tem para você? Será que o que você tem vivido dia após dia é o que Deus tem reservado para você? Será que é essa a vida que Deus separou para você? Ou será que você está vivendo um dilema de quem tem vivido uma vida sem o Espírito Santo de Deus? E eu te afirmo, meu querido, com toda certeza, que a partir do momento que você se dispor a ser cheio do Espírito, essas habilidades você passará a ter, porque o Senhor será por ti. Busca primeiro o reino de Deus, e com certeza as outras coisas vão ser acrescentadas. Que outras coisas? A força que você precisa, a unção que você precisa, a habilidade que você está necessitando, tudo isso vai ser acrescentado. E eu quero orar com você, sabe, meu querido, para poder proclamar que sendo cheio do Espírito Santo, por certo, que vitória vai ser seu nome. Em nome de Jesus. E para isso, se você entende que você pode, precisa e deve ser cheio do Espírito Santo, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Nós queremos orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero declarar sobre a sua vida o ser cheio do Espírito Santo.
para que você possa vencer o que você precisa vencer. Pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos mudar a nossa vida. Vamos mudar a nossa realidade. Vamos dar um basta nesse tipo de vida que a gente está levando. No final das contas, a gente está levando uma vida que não tem mostrado a dignidade de ser uma pessoa de Deus. Porque a gente não está se deixando ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Aí a gente fica sabendo de coisas que homens e mulheres de Deus fizeram, que você pensa o seguinte: se ser homem e mulher de Deus é isso, eu não quero. Você já pensou na sua vida como sendo o espelho da graça e da glória de Jesus Cristo? Você já pensou que quando você fala que você é um evangélico, que você é um cristão, que você fala que você tem Deus, você já pensou no que as outras pessoas veem através de você? Será que se as pessoas conhecessem verdadeiramente o que somos e o que fazemos, elas vão querer andar com Deus? Sabe por que muitas vezes a resposta, infelizmente, é não? Porque a gente simplesmente tem buscado a igreja como algum lugar, como um clube de serviço, como um lugar de encontrar algumas pessoas, como um lugar de ouvir alguma coisa que fez tão bem para mim. Mas as pessoas que Deus quer atuar, agir, operar, não é para que a gente se sinta bem. Não é para que a gente pense o seguinte: minha semana vai ser até melhorzinha um pouquinho, porque foi até gostoso lá domingo à noite. Não, Deus quer te encher com a presença do Espírito Santo dele, para que isso possa fazer uma diferença tal na sua vida, que até fazendo coisas que você não gosta, você vai estar sendo abençoado. Que até fazendo aquilo, sabe assim, porque aí Deus vai me levar a fazer coisas que eu não estou querendo. Não, Deus vai te levar a fazer aquilo que presta, que vale a pena, porque Ele está cheio da presença do Espírito Santo do Senhor. Vou dar um basta, sabe, na mesmice de vida que a gente tem tido. Dá um basta, sabe assim, nessa miséria de vida que a gente tem acostumado. Deus quer fazer muito mais, meu querido, na sua vida. Deus quer agir muito mais efetivamente no seu coração. Então busca a presença dEle e fala: Deus, me enche com a tua presença. Eu quero ser cheio da sua presença. Porque é isso que vai fazer a diferença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, oh Deus, o Senhor conhece tanto que a nossa realidade trabalha contra nós mesmos. O Senhor conhece o nosso coração enganoso. O Senhor conhece, ó Pai, a nossa mente enganadora. O Senhor sabe, ó Deus, tudo aquilo que nós somos capazes quando damos corda ao nosso próprio coração. Pai, o Senhor sabe o que nós somos capazes quando nós pensamos apenas no nosso prazer, no nosso bem-estar. Pai, o Senhor sabe do que nós somos capazes quando a gente coloca no centro da nossa vida o nosso próprio coração. Porque a gente quer que o mundo inteiro trabalhe ao nosso favor. E nós não fomos criados para isso, Pai Santo. Nós fomos criados, Deus, pelo Senhor, um Deus poderoso, um Deus que soprou fôlego de vida nas nossas narinas, para que a gente pudesse viver a beleza do Teu Evangelho. Pai, o Senhor nos criou, não foi para que a gente buscasse o nosso próprio prazer, o Senhor nos criou para que nós pudéssemos ser, ó Deus, embaixadores de Cristo Jesus o Senhor, para que a gente pudesse ser aqueles que, através da nossa dignidade de vida, através do nosso testemunho, através da nossa disposição de Te servir, nós pudéssemos mostrar a esse mundo que a vida com o Senhor verdadeiramente vale a pena ser vivida. Deus, mas nós nos enganamos, nós enganamos a nós mesmos, ó Pai, nós enganamos o nosso próprio coração e somos enganados por ele. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para pedir para o Senhor misericórdia. Tenha misericórdia de nós, Pai Santo. Porque nós somos falhos, nós somos, Deus, nós somos enganadores, nós somos desvirtuadores de tantas coisas. Pai, mas nós estamos aqui para pedir que o Senhor quebrante o nosso coração. Para que a gente verdadeiramente possa te pedir, Pai, encha-nos com a presença do Teu Espírito Santo. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo, Pai, para que as nossas vidas não sejam mais a coisa mais importante do mundo, porque não é. A
coisa mais importante no mundo é a gente poder olhar para Jesus e saber, Pai, que no Senhor nós podemos ser moldados, conduzidos, trabalhados para abençoar as outras vidas. Deus, permita que haja aqui no coração de cada um desses queridos a disposição de dizer: encha-me com teu Espírito Santo, Senhor, para que eu possa receber toda a unção necessária para que minha vida seja transformada, não para ser melhor para mim, mas para ser melhor para os que estão à minha volta. Pai, para ser melhor para quem interessa ao Senhor, para que a minha vida tenha sentido naquilo que o Senhor quer fazer. Encha, Pai, agora eu te peço, o coração de cada um desses meus amados. Toca o coração de cada um desses queridos, ó Deus, para que verdadeiramente a nossa oração, o nosso clamor, o nosso pedir diante da tua presença seja: encha-nos com o teu Espírito Santo, para que a gente possa falar, ó Deus, como no livro de Zacarias: não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. Que a nossa vida, Pai, seja assim, que a nossa vida seja um buscar a Ti em primeiro lugar, Pai, que a nossa vida tenha como centro o Senhor, para que no Senhor a gente saiba o que tem que ser feito, para que no Senhor, ó Deus, as nossas aspirações, os nossos desejos, as nossas vontades sejam estabelecidas, Pai, para que no Senhor nós sejamos guiados da forma como precisamos andar. Oh Deus, derrama sobre o teu povo, derrama sobre cada um de nós o teu Espírito Santo. Queremos ser cheios do teu Espírito, Pai. Vem, enche cada um desses meus queridos, enche a minha vida, enche a vida deles com a presença do teu Espírito Santo, Pai. Nós queremos ser cheios, nós queremos ter experiências contigo, Pai, como esses homens tiveram. Deus, queremos ter experiências onde nós vamos ver a inteligência do Senhor através de nós. Pai, a unção do teu poder, da tua força, Pai, da tua habilidade, a unção, ó Deus, da tua liderança, a unção do teu ânimo que nos dirige e que nos guie. Por isso, ó Deus amado, nós queremos receber isso. Queremos receber, ó Deus, tudo aquilo que o teu Espírito Santo quer nos dar. Enche o coração desses queridos, ó Pai. No nome de Jesus, eu quero declarar com o coração de cada um dos meus irmãos aqui, corações dispostos a receber do Senhor, corações dispostos a serem cheios da tua presença. Pai, não mais nós, não é o que interessa para nós, é o que interessa para o Senhor. Não é o que é bom para nós, é o que é bom para o Senhor. Pai, é isso que nós queremos buscar, é isso que nós queremos buscar. E por certo, quando nós te buscamos em primeiro lugar, Pai, o Senhor acrescenta o que precisa ser acrescentado. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o que nós precisamos, o Senhor conhece, ó Deus, o que é importante para cada um de nós. Mas isso, Senhor, é acréscimo. O importante é nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, e é isso que queremos declarar aqui essa noite. Que nós saiamos daqui com a unção da presença do Teu Espírito, que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Pai, para que dessa forma nós possamos agir segundo o maravilhoso amor do Senhor. Seja assim sobre nós, ó Pai, é o que nós pedimos, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém.